Eu quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite, irmãos, juntos aqui em um pequeno grupo para louvarmos ao Senhor com cada família neste momento. Momento este que nos entristece, por um lado, de saber que não podemos estar juntos, né? Podemos nos abraçar, podemos nos cumprimentar, mas Deus tem os seus propósitos e nada acontece na nossa vida por acaso. Deus que é onisciente, Deus que é onipresente, onipotente, tem nos sustentado e nos provido em nossas necessidades. Queremos convidar os irmãos neste momento para que louvemos ao Senhor, para que possamos adorá-lo juntos. Tenho certeza que Ele, independente do local que nós estivermos, como eu falei hoje pela manhã, nós podemos louvar ao Senhor, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Neste momento vamos louvar a Deus com um cântico e depois a nossa irmã Patrícia vai conduzir a Deus numa palavra de oração neste momento. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte crucifica todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte crucifica todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que a glória brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de te cultuar. Muito obrigada, Deus de amor, por estarmos aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra, ó Deus, e que ela alcance o nosso coração, ó Pai. Apesar da distância, ó Deus, que nos separa, a tua graça nos une num só amor, num só Espírito, ó Deus, e por isso nós te louvamos, ó Deus. Abençoa a vida do teu servo que está aqui, ó Deus, para trazer essa mensagem a cada um de nós, ó Deus. Que a tua palavra alcance os corações, meu Deus. Que os lares, meu Deus, se sintam envolvidos pela tua palavra, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, continue habitando nas nossas vidas. Que nós, como igreja, aonde estivermos, ó Deus, possamos te cultuar e te servir, ó Deus. Nós te louvamos e agradecemos por tantas bênçãos recebidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 1, os versos 16 e a primeira parte do verso 17, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós temos
aí nesse texto uma palavra muito importante para nós. Nós somos desafiados a viver uma vida limpa. Eu quero compartilhar com os irmãos exatamente sobre esse tema, a vida limpa do crente. Se nós olharmos para o mundo, olharmos também para aquelas pessoas que vivem nas ruas, né, os andarilhos, é exatamente o contrário disso. São pessoas que vivem na sujidade, são pessoas que vivem na imundícia, pessoas que são rejeitadas pela sociedade muitas vezes. Alguns até se desviam do seu caminho diante da situação em que eles estão, o seu mau cheiro, às vezes repugnante, e são, de fato, muitas vezes rejeitados pela sociedade. Então, o cristão deve ser diferente. O cristão deve, de fato, ter uma vida condizente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira parte, a primeira lição que quero compartilhar com os irmãos à luz desse texto, é que a vida do crente glorifica a Deus. Então, nós somos chamados, de fato, para glorificar o Senhor. Nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do nosso Deus. Ou seja, nós somos desafiados em todos os nossos atos, em tudo quanto fizermos. A palavra de Deus ainda vai mais além, nos manda aqui até o nosso pensamento seja puro, ainda que muitas vezes isso não é possível, porque somos pecadores, nós temos uma herança pecaminosa, mas Deus nos desafia a vivermos assim. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, e eu quero compartilhar o texto, por exemplo, de Gênesis 6, verso 5, onde fala de Noé, ali quando Deus o orienta e o chama para a construção da arca, para se livrar do dilúvio que viria, diz ali que o povo era mau. Contrastando com o que vem no capítulo 8, capítulo 9, depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, ele então levanta um altar ao Senhor e glorifica ao Senhor por aquilo que Deus fez com a sua vida, com a sua família, livrando-o daquele desastre mundial. Nós temos também o exemplo de Jó, um homem temente a Deus, e o próprio Deus é quem dá um testemunho de que ele glorificava a Deus através da sua vida, dizendo que ele era íntegro, reto, justo, que se desviava do mal, um homem que temia Deus e de fato tinha uma vida que glorificava ao Senhor. E isso é repetido 2 vezes no capítulo 1, o próprio Deus fazendo referência a Jó. Temos também o exemplo de Eliseu, que está lá no livro do 2 Reis, capítulo 4, aí nós temos no verso 9, quando a mulher que o hospeda, aquela família que serve a Deus através do profeta e oferece um local para ele, e ela observa que a vida daquele homem de fato era diferente. E ela comenta com seu marido: vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. E a pergunta que eu faço: e nós? Como tem sido a nossa vida? O Senhor Jesus nos fala no Mateus 5,16 que nós devemos fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, este é o exemplo de uma vida que glorifica a Deus, uma vida limpa. Uma outra lição que podemos extrair desse texto lido de Isaías e também de 1 João, é que a vida limpa do crente ornamenta a doutrina de Deus. E a gente sabe o que é ornamentar, principalmente as mulheres. Sabe muito bem o que é isso, né? Uma casa limpa, uma casa ornamentada, e muitas colocam flores, colocam ramos ali para dar uma aparência melhor. E é isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 9, a segunda parte do verso e também o verso 10, diz ali o texto sagrado: sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então veja, o apóstolo Paulo está aqui desafiando Tito, aquele orientando aos jovens, para que tenham de fato esse comportamento, essa atitude, e com um objetivo, que é ornamentar, diz assim, todas as coisas, mas também a doutrina de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, que é um texto bem conhecido, diz ali: graças, porém, a Deus, que em Cristo somos sempre triunfantes, e por meio de nós mantém em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Ou seja, onde nós estivermos, o Senhor espera que a nossa vida faça diferença, que as pessoas, ao olharem para nós,
possa haver uma vida ornamentada com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e por isso nós desafiamos os irmãos, de fato, a ter este comportamento, essa atitude, para que o mundo veja em nós, de fato, algo diferente. Uma outra lição que temos nesse texto, que nós podemos extrair neste momento, é que a vida do crente convence as pessoas, ou seja, dá credibilidade. Eu penso que hoje estamos vivendo momentos difíceis, onde as pessoas não mais cumprem a sua palavra, onde as pessoas não mais têm a preocupação de serem, ou terem crédito, na verdade. No passado, não se usava documento algum. Eu lembro quando trabalhava no escritório, havia apenas algumas notas promissórias, mas na maioria das vezes era apenas palavra. Hoje a pessoa tem todo tipo de documento e mesmo assim não dão crédito, não têm credibilidade, porque de fato não vivem de acordo com a palavra de Deus. Nós temos um exemplo no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, a parte final do verso 2 até o verso 4, quando ele, depois de eleger, ungir, né, Saul como rei de Israel, ele convoca o povo diante do novo rei e diante do povo que ali estava para fazer um desafio a eles. E aqui o texto diz o seguinte, diz Samuel: o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi. E ele vai descrevendo várias situações onde ele desafia o povo a apontar uma falha sequer. E o povo unanimemente responde dizendo que não havia nada que pudesse incriminá-lo. Ou seja, alguém que tinha uma palavra de crédito. Quando ele falava, o povo ouvia. O povo, de fato, dava atenção, porque eles tinham confiança naquele profeta do Senhor que levantou para orientar o seu povo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, que é bem conhecido, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, ou seja, nós somos desafiados, e aqui está dizendo, vamos dizer, mais particularmente ao jovem, mas isto é algo que deve acontecer com todos nós, independente da idade, porque são características, são virtudes que devem fazer parte da nossa vida diária. O apóstolo Paulo, escrevendo também a Tito, no capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte, até com relação à liderança, que deve ser alguém apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, veja, nós somos desafiados, principalmente como líderes, a que sejamos coerentes naquilo que falamos e naquilo que vivemos. Hoje, infelizmente, temos visto, principalmente no atual momento que estamos vivendo, pessoas que são contraditórias. Em outras épocas, falava-se tanto em sinais, em prodígios e assim por diante, mas está dizendo, nesse momento, que eles perderam, de certa forma, a eficácia, porque a palavra de Deus mostra que são pessoas que prometem aquilo que não podem cumprir. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, a liderança, dizendo, olha, cuidado, porque a palavra de Deus deve ser tida como verdadeira, e ele coloca aí, né, até mesmo para convencer aqueles que contradizem. Então, nós temos esse desafio para nós. O apóstolo Pedro, também escrevendo na sua carta, no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Então, vejam, irmãos, nós somos desafiados a viver uma vida de santidade, uma vida coerente, ou seja, sermos como Deus é. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,48, ele vai dizer, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Por isso, Paulo podia com toda certeza dizer àqueles que o ouviam, àqueles aos quais ele mandava a mensagem do Senhor, enviava a palavra do Senhor, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, esse é o desafio para cada um de nós. E a pergunta que eu faço nesta manhã, ou nesta noite, sobre a vida do crente, a vida limpa, como é a sua vida? Será que você tem honrado? Será que você tem, de fato, glorificado ao Senhor? Será que você tem ornamentado ao Senhor? Você tem convencido as pessoas da forma como você vive? A nossa oração é que a sua vida seja limpa, a sua vida seja, de fato, algo que marque a vida das pessoas que estão à sua volta. A gente, quando passa nas vitrines dos mercados, né, dos shoppings, a gente vê ali as vitrines limpas para mostrar aquilo que está do outro lado. E a palavra de Deus diz que nós somos a carta aberta, lida e escrita por todos. Então,
Então, que Deus nos dê a graça de termos uma vida, realmente um livro aberto, para que as pessoas, olhando para nós, possam ver em nós a luz de Cristo. Que Deus assim nos abençoe nesta noite e que Ele possa nos dar a devida orientação para que vivamos uma vida que honre ao Senhor no nosso dia a dia, em família, junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos colegas também de trabalho, para a glória do Senhor. E queremos que o Senhor vai ser em tudo glorificado. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Dá-nos, ó Deus, um coração limpo, um coração puro, um coração renovado a cada dia, para melhor servir ao Senhor. Rogamos que nesse momento o Senhor esteja abençoando cada família da nossa igreja, cada família da tua igreja como um todo, para que possa, Deus, cada membro individual ter uma vida exemplar, uma vida que agrade ao Senhor, ainda que sejamos desafiados tantas vezes, ainda que somos tentados, mas queremos, ó Pai, ser instrumento nas Tuas mãos, queremos ser luz no ambiente onde o Senhor tem nos colocado, fazendo a diferença para a glória do Teu nome.
Nós louvamos, ó Deus, e te bendizemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, para a glória dele. Amém.